Vamos falar agora então sobre a função sobrejetora, né? Na função sobrejetora, todo elemento do contradomínio de uma função é imagem, pelo menos, um elemento do domínio de outra. Numa função sobrejetora, o contradomínio sempre é igual ao conjunto imagem. Ou seja, o que a gente pode falar? Esta representação aqui que eu faço chama-se diagrama de Venn, né? Ou diagrama de flechas, como queiram denominar. Tanto faz, diagrama de Venn ou diagrama de flechas está correto da mesma forma. Então a função que nós vamos representar aqui é uma f de x que é igual a x quadrado menos 1. X quadrado menos 1. Essa é a f de x que nós vamos representar. Então quando eu atribuo valor menos 2 para x, quando eu atribuo o valor menos 2 para x, o y vai ser 3. Quando eu atribuo menos 1 para x, o y é 0. Quando eu atribuo 0 para x, o y é menos 1. Quando eu atribuo 1, o meu y é 0. E quando eu atribuo 2, o meu y é 3. Então, o que acontece aqui? Notem que aqui é o nosso conjunto domínio, né? Onde tem os valores de x é o conjunto domínio, onde tem os valores de y é o conjunto do contradomínio, né? Notem que todos os elementos do contradomínio, eles têm pelo menos um representante, ou seja, pelo menos um tem ligação com alguém lá do conjunto do domínio, né? Então, o que acontece aqui? Nós temos que ver que o conjunto A, que é o domínio, em função do conjunto B, que é o contradomínio, ocorre que a imagem, ou seja, a imagem desse conjunto do domínio é o conjunto B. Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, nenhum elemento do contradomínio pode ficar sem flechada, né? Sem uma ligação com o conjunto do domínio. E note que tem conjunto do domínio, por exemplo, aqui, o 2 e o menos 2, eles estão ligados à mesma imagem, né? Que é o 3. Notem que o 1 e o menos 1, eles estão ligados também à mesma imagem, né? Que é o 0. Então, apenas o 0 aqui que está ligado apenas a um elemento. Mas por que o 0 aqui está ligado a apenas um elemento? Nós já vamos descobrir isso no nosso próximo slide. Bom, o que acontece? Aqui é o gráfico, né, da nossa função sobrejetora, né? Nós podemos reconhecer o gráfico de uma função sobrejetora facilmente, né? Pois basta observar que não sobram valores de y sem correspondência. Para qualquer valor atribuído a x, sempre haverá um y. Notem lá que quando eu atribuir 0, né, para x, quando eu atribuir... Vamos fazer a nossa tabelinha, né? Vamos fazer a nossa tabelinha. Então aqui a nossa f de x é igual a x quadrado menos 1. Então vamos fazer a nossa tabelinha. Só que o que acontece? Quando a gente vai fazer a nossa tabelinha, por se tratar de uma função quadrática, né? O que significa uma função quadrática? Que alguém está sendo elevado ao quadrado, né? Então, quando a gente vai fazer a tabelinha de uma função quadrática, nós temos que plotar pelo menos 5 elementos. Por que 5 elementos? Porque a gente tem que levar em consideração tanto os opostos simétricos, né? Porque uma função quadrática, a representação dela é uma parábola. Então, sempre o oposto simétrico vai ser o espelho, né? Do número original, né? Então, aqui, x quadrado menos 1. Então, eu vou atribuir aqui, menos 2 para x. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 1, eu tenho 3.
menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. Então, quando eu atribuo menos 1 para x, o meu y é 0. Agora, eu vou atribuir 0 para x. Então, vai ficar 0 ao quadrado é 0. Menos 1, então vai dar menos 1. Agora, vou atribuir 1, que vai ser 1 ao quadrado é 1. Menos 1 é 0 novamente. E agora, vou atribuir 2, né? 2 ao quadrado é 4. Menos 1 é 3. Então, aqui, ó, a minha coordenada vai ser aqui menos 2. Opa, deixa eu apagar aqui. Menos 2 e 3. Note aqui que quando eu atribuo 2 também é 2 e 3. Agora aqui, ó, quando eu atribuo menos 1 para x, vai ficar menos 1 e 0. Quando eu atribuo 0 para x, vai ficar 0 e menos 1. Quando eu atribuo 1 para x, vai ficar 1 e 0. Então, veja bem, minha coordenada aqui, ó, quando eu atribuo menos 2. Menos 2, ó, x menos 2 vai dar 3 para y. Ó, o meu ponto vem aqui, ó. Quando eu atribuo menos 1 para x, ó, menos 1, o meu y, quando eu atribuo menos 1 para x, né, o meu y é 0. Então, ele vai dar aqui exatamente em cima da linha do x, né? Quando eu atribuo 0 para x, o meu y é menos 1. Ó. Aqui, ó, 0 para x, menos 1 para y. Quando eu atribuo 1 para x, então o meu y é 0. Né? Então, está aqui, ó, o meu ponto B. E lá o último que a gente atribuiu, ó, é 2 para x, 3 para y. Ó, 2 para x, 3 para y. Bom, mas como que eu sei... se eu não soubesse, né, se eu não tivesse feito esse gráfico aqui, lá no GeoGebra, tivesse que construir, como é que eu ia saber aonde que essas coordenadas, aonde que essa parábola ia cortar o eixo x, né? Eu ia resolver essa equação, né, igualando a 0, né? Então ficaria x² menos 1 igual a 0, né? Então, passando esse 1 para o lado de lá, ó, x² é igual a 1. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, então eu ficaria com x é igual a 1. Então, ó, vejam aqui o que aconteceu aqui. Ó. No ponto x² é igual a 1. Né? Então, a minha solução aqui ó, seria... aqui é mais ou menos, né? Mais ou menos 1. A minha solução aqui seria menos 1 e 1. E como que eu ia achar o x do vértice, né? Aonde que ia começar essa parábola aqui, ó. Ó, note aqui, ó, que o menos 1 tá aqui, ó, no ponto A. Ó, aqui é o menos 1. O 1 tá aqui no ponto B, ó. Aqui tá o 1. E como que eu ia achar o x do vértice, né? Então, o que que acontece aqui, ó? X do vértice é igual a menos b, né? Sobre 2 vezes o a, né? Bom, o b não tem nessa equação, o b é 0, então qualquer coisa dividido por 0 ia dar 0. E qual que é o meu y do vértice, né? O y do vértice é menos delta dividido por 4a, né? Ó, note que o delta, não, é b ao quadrado, né? b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, b não tem, o b é 0. Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é menos 1. Ó. Então, ó, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, né? Dá mais 4. Ó, agora aqui, ó. Então, menos delta, então dá menos 4. Dividido por 4 vezes o a. O a é 1, né? Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Ó. Então, nota aqui, ó.
coordenada do x do vértice, ó. Vai ser 0 e menos 1, ó, no nosso ponto C, coordenada do vértice. Então seria assim que você iria construir o gráfico se fosse o caso, né? Como aqui não pedia isso. Bom, agora aqui, ó, o que a gente vai fazer? É uns macetinhos para você denominar, né, uma função como injetora ou subjetora, né? O que temos aqui, ó? Quando nós vimos lá no nosso primeiro gráfico, né, aqui o menos 1, né, vamos fazer aqui a nossa tabelinha novamente. Vamos pegar lá x e 2x mais 1 y. Vamos pegar aqui, ó, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, quando o x é menos 1, o y é menos 1. Agora vamos pegar aqui 0 para x. Então vai ficar 0 mais 1, que vai dar 1. Ó. Quando o x é 0, o y é 1. Vamos pegar o nosso último aqui, que é o 1. Quando o x é 1, vai ficar 2 mais 1, que vai dar 3. Então, quando o x é 1, o y é 3. Então, notem aqui, ó, o que acontece. Injetora. Quando que uma função é injetora, né? Ó, quando valores diferentes, né? Ó, valores diferentes para x estão ligados a valores diferentes, né, para y. Então é isso que é a denominação para você encontrar a denominação para uma função injetora. Numa função sobrejetora, né? Vamos lá, vamos relembrar aqui, né, que quando o x, vamos pegar lá x e y, né? Então, quando o x é menos 2, vai ficar lá aqui x² menos 1. Quando o x é menos 2, então vamos ficar com 4, menos 1 é 3. Quando o x é 2, vai dar o mesmo resultado. Quando o x é 1, quando o x é menos 1, nós temos que vai ficar 1 menos 1, que vai ser igual a 0. Quando o x é 1, também vai ser igual a 0, né? Então aqui, ó, quando o x é 2, vai dar 3. Quando o x é menos 2, vai dar 3. Quando o x é 1, vai dar 0. O y é 0. Quando o x é menos 1, o y também é 0. Então, quando o x é 0, o y vai ser menos 1. Então, o que acontece? Para você denominar uma função, classificar ela como sobrejetora, né? Cada elemento do contradomínio se relaciona com pelo menos um elemento do domínio, né? E o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, todos os elementos aqui, ó, do contradomínio recebem flechada de pelo menos um elemento do domínio, né? Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Aqui na outra função que a gente viu também é a mesma coisa, né? É domínio, né? E contradomínio. Bom, por hoje a gente fica com esse objeto de conhecimento, né? Em nosso próximo encontro aí nós vamos tratar aí das funções classificadas como bijetoras, né?